tinha um método, né, que era um método Ver, Julgar e Agir, da Juventude Operária Católica. Conta para nós, para os nossos telespectadores, um pouquinho desse momento na sua vida de luta pelos direitos. Eu comecei essa luta no pré-64, né, com 20 anos, e época que o João Goulart era presidente. Eu acho assim, muito importante, Zélia, que assim, os nossos telespectadores, né, e principalmente os mais jovens, né, que não tinham nascido ainda nesse período e tudo, saibam do que significou isso, né? Então, você tem esse período assim, pré-golpe, né? Que o Brasil estava em ebulição, a gente falava que era um país inteligente. Olá, estamos começando mais um programa Polis. Hoje, o Polis de formato novo, né? Nós tínhamos um programa de 12 a 14 minutos, hoje nós vamos poder estender a conversa mais tempo, né? Chegaremos a um programa de 27 minutos. E para isso, então, nós temos uma convidada especialíssima, né? Que é a Zélia Castilho de Souza Rogedo. Zélia é uma querida amiga, lutadora pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, pela democracia, socióloga, é coordenadora regional da JPIC, né, que é a Justiça, Paz e Integridade da Criação, da Ordem Franciscana Secular do Brasil, militante, como eu disse, pela democracia, pelos direitos humanos. A gente já teve a oportunidade, né, de lutar algumas lutas juntas, né, que é uma grande honra que eu tenho, pela Comissão Arquidiocesana e o VEASPA, né, a época que eu estava no VEASPA. Zélia, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E aí, pois é, eu queria então, que nesse nosso inauguração de uma nova fase do nosso programa, né, que você falasse um pouquinho da sua história de luta, né? É muita luta pela democracia. E aí eu já li muita coisa a seu respeito e tudo. E sei ali, por exemplo, você teve um período de atuação na luta por direitos, né? Que foi num período que antecedeu um pouco o golpe empresarial militar de 1964. A gente fala golpe empresarial militar porque quem financiou foram os grandes empresários, né? Da Fiesp, FIENG, mais o governo americano, Pentágono, Departamento de Estado, né? Não foram só militares. Né? E que vocês trabalhavam, né? Tinha um método, né? Que era um método Ver, Julgar e Agir, da Juventude Operária Católica. Conta para nós, para os nossos telespectadores, um pouquinho desse momento na sua vida de luta pelos direitos. Então, tá. Então, no pré-64, né? Eu comecei essa luta no pré-64, né? Com 20 anos, e época que o João Goulart era presidente. E o país estava em ebulição. Eram grandes propostas de reformas, né? Reforma agrária, reforma universitária, reforma urbana, né? E o país estava realmente envolvido nisso, né? Os grandes centrais sindicais, a UNE, né? A União Nacional de Estudantes, né? Nessa época eu estava no ensino médio no Colégio Municipal da Lagoinha, estudando à noite, um senhor colégio. Igual o estadual, era colégio de altíssimo nível, público. E lá eu comecei uma militância na JEC, Juventude Estudantil Católica, né? Então, você mencionou Ver, Julgar e Agir, que é um método que veio da JOC, a Juventude Operária Católica, e com esse método a gente trabalhava, né? Com o tempo, né, nessa militância, acabou que eu fui coordenar a JEC em Minas, né, a equipe regional da JEC em Minas. E viajava muito, porque tinha muitos grupos de JEC. E sempre nessa proposta, né, a Bíblia, a palavra de Deus e a sociedade, a militância, né, que a gente pode traduzir como construção do reino de Deus. A gente fala em política, né, também. Sim. Então, foi um período assim, muito rico, sabe? Que a cultura, né, estava sendo construída, vamos dizer, com um novo rosto, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo um teatro, né, que rolava na época, o CPC da UNE, né? Sim. Centro Popular de Cultura, com músicas interessantes e também muito teatro e tal. Então, nesse período aí, a gente atuou muito, muito mesmo
nessa luta por reformas, né? Toda a ação católica, né? A GEC é uma parte, né? E até que veio o golpe, né, empresarial militar e destruiu tudo. Quer dizer, o Jango foi deposto, o Brizola foi exilado, quer dizer, vários militantes foram presos no dia. E a nossa sede, que a gente era ligada à arquidiocese, né, de Belo Horizonte, foi invadida, levaram tudo que tinha lá e tal. Foi muito pesado. E na época, no dia do golpe, eu estava em Nanuque. Eu tinha saído para Valadares, Teófilo Otoni e Tambacuri, terminei em Nanuque. E naquela época não tinha nem telefone direito. Pois é, telefone celular nem pensar, né? Não sabia o que estava acontecendo. Né? Não tinha, você fazia uma ligação telefônica, eu pedia telefonista, ela, sabe? Não era essa coisa fácil, né? E então, quando eu cheguei, o país tinha mudado, né? De repente... Tudo mudou. Tudo assustador, né? Começa, assustador. A violência, as prisões arbitrárias, a invasão de sindicatos, né? Invasões, prisões. Eu acho assim, muito importante, Zélia, que assim, os nossos telespectadores, né? E principalmente os mais jovens, né? Que não tinham nascido ainda nesse período e tudo, saibam do que significou isso, né? Porque a gente, há pouco tempo atrás, ainda tem algumas pessoas assim equivocadas ou bastante equivocadas que falam, tem saudade do período militar, etc. E isso, como cristãos, né? Como católicos e como cristãos, você tinha várias pessoas, né? Muitos cristãos católicos que lutaram contra a ditadura, lutaram a favor da democracia, dos direitos sociais, conquistas de direitos sociais, porque o período do João Goulart foi um período onde começaram algumas reformas de base importantes, né? Exatamente. Ali começa, né, a ideia de uma reforma agrária, terra para as pessoas, direitos trabalhistas, ou seja, dignidade, né, para todas as pessoas. E assim, quais eram, por exemplo, a ação da Juventude Universitária Católica, a ação popular, como é que foi essa atuação junto com a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes? Foi muito importante. Então, você tem esse período assim, pré-golpe, né, que o Brasil estava em ebulição, a gente falava que era um país inteligente, e realmente, porque tinha uma proposta na economia, tinha uma proposta na política, na cultura, quer dizer, você tem uma mudança no teatro, na música, a música popular brasileira. Sim, esse período gerou, né, grandes profissionais, músicos, compositores, né, como você pegar essa geração, né, da década de 1950, 1960, né, ali você tem Chico Buarque, Caetano Veloso, que começam a despontar nesse período, né? Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Belchior, nossa, tanta gente boa, que é uma geração que está aí ainda, né? Na luta e tudo, hoje chegando aos 80 anos, mas que foi essa geração fruto desse país que se democratiza, né? Em 1946, com a Constituição de 46, e como que essa democratização, a partir de 46, foi capaz de gerar toda uma geração de enorme criatividade, enorme beleza, né? De músicas, poesias, literatura, que só a liberdade e a democracia pode gerar, né? Só a liberdade, Então, eu acho que foi assim, um momento muito importante e que foi, de repente, cortado, né, pela ditadura. Quer dizer, começaram as obras, né, tanto na literatura, quanto na música, quanto no teatro, a ter uma forte censura. Né? O censor estava dentro da editoria do jornal, falando pode, não pode, sai, não sai, só sai assim e tal. Então, foi muito assim, do desconhecimento que as pessoas tinham do que estava acontecendo, era censura, além da alienação, que a gente sabe que isso aí é o tempo todo, né? Isso é o tempo todo. O tempo todo. E agora? Mas você tinha, além de tudo, a censura. As pessoas estavam sendo presas, assassinadas, sumidas, e ninguém sabia, né? Ao lado disso, você tinha uma grande propaganda dizendo o país vai para frente, né? Sabe? É difícil, né? Mas eu acho que, na medida que do impacto inicial, né, imediatamente as forças
progressistas começaram a se organizar, né? Sim, sim. Então, no caso, por exemplo, nosso, né? Em 65, né? Em 64, eu estava coordenando a AGEC, né? E estava lá em 65, eu entrei na Faculdade de Filosofia, fazer Sociologia, né? E aí já não entrei na JUC, que também é da Ação Católica, é bom o pessoal saber, né? Que é a Juventude Universitária Católica, né? Tem JAC, Juventude Agrária, que era muito atuante aqui em Minas, não só em Minas. JEC, que era a que eu participei, né? Que é a Juventude Estudantil Católica, ensino médio e tal. JIC, que era a Juventude Independente, né? O pessoal que era mais classe média, que estava trabalhando e tinha uma atuação na igreja, a JOC, que é importantíssima na Juventude Operária Católica, e a JUC, Juventude Universitária Católica. Mas eu não cheguei a ser da JUC, eu já entrei direto para a AP, né? Que é um braço, vamos dizer assim, político da Igreja Católica e da JUC, né? Sim, sim. A JUC também teve problema com o golpe, porque uma parte dos bispos era totalmente contra, né? E você tinha uma direita na igreja fortíssima, né? A TFP estava em franca atividade, né? A gente encontrava com esse povo na rua, fazendo abaixo-assinado contra a reforma agrária, mil coisas. Então, eu já entrei na AP, e a AP teve um papel importantíssimo na política nacional, né? Durante muito tempo, os presidentes da União Nacional de Estudantes, foram oriundos da AP, né? E a gente tinha uma importância grande dentro da universidade, sabe? Das escolas de nível superior, não só aqui em Belo Horizonte, em outros também, e tal, no Brasil inteiro. Então, os estudantes católicos sempre tiveram muita força, né? Junto com o movimento estudantil, né? Nesse período, né? Na luta pela democracia. Muito. E você tem, né, na história, a luta também, né, o movimento feminino pela anistia, né, que era o MFPA. E você lutou ao lado de outras mulheres maravilhosas como você, né, lutadoras importantes para a nossa democracia, né, como você é, Zélia. Dona Ieda, por exemplo, a Dona Ieda Mata Machado, a Dona Helena Greco, né, e Dona Ieda Mata Machado, que perdeu seu filho, né, o José Carlos da Mata Machado, que foi morto pela ditadura, né? Barbaramente ditadura empresarial. Foi uma coisa muito dura. Porque o Zé Carlos era uma pessoa maravilhosa. Ele era sabe, de uma delicadeza, de uma bondade, sabe? E foi preso, torturado, inventaram uma mentira que ele morreu numa briga com a polícia, não é verdade, todo mundo sabe que não foi. Então, foi muito pesado. Na época, a gente era muito ligado à família do Zé, sabe? Sim, sim. Eu conheci muito, era muitíssimo amiga do Edgar Mata Machado. Edgar Godoy da Mata Machado, que eu estudei pelos livros dele, né, de filosofia do direito, introdução ao estudo de direito, né, brilhantíssimo, inteligentíssimo. Inteligentíssimo e um santo. O Edgar era santo, sabe? Ele e a Ieda assim, eram referências para nós, né? Como estudantes, como, né, católicos e tal. E foi uma coisa muito triste o Zé ter morrido daquele jeito, sabe? Foi uma coisa... E vários outros, né? Porque a repressão sempre aconteceu desde o golpe. 1º de abril de 64, eu já estava matando gente por aí. Mas depois, com o AI-5, né, em 68, a coisa piorou muito. Então, vários companheiros nossos foram presos, torturados barbaramente. E ninguém sabia, né? Pois é. Zé, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, né, continuando essa conversa importante, né, com a Zélia Rogedo, minha querida amiga, socióloga, lutadora pelos direitos e pela democracia. Já voltamos. Olá, estamos voltando então com o programa Polis. Hoje um Polis
mais estendido, né? A nova fase do programa Polis, com 27 minutos de conversa sempre muito interessante com os nossos convidados e convidadas especiais. E hoje, a nossa convidada especialíssima, minha querida amiga Zélia Castilho de Souza Rogedo, né? Que é socióloga, coordenadora regional da JPIC, da Ordem Franciscana Secular do Brasil. Militante, nós estávamos conversando aqui no primeiro bloco, né? De como você lutou ao lado de outras mulheres também, né, maravilhosas. Estavam falando, né, da Ieda Mata Machado, né, da tortura e da violência contra o filho de Dona Ieda. E falamos também de uma outra lutadora importantíssima, né, aqui na luta contra a ditadura e aqui para a nossa cidade, Belo Horizonte, para Minas Gerais, que é a Dona Helena Greco, né, que tive a oportunidade também de conhecer, nós estivemos juntos na Comissão Estadual de Direitos Humanos, foi uma grande honra de ter conhecido a Dona Helena Greco. Fala um pouquinho aí desse período assim, de luta com a Dona Helena. Eu queria assim, só colocar assim, o contexto, né? Na medida em que a repressão ia aumentando, né? E a gente foi se organizando desde o começo, né? Você tinha um momento que, na faixa da esquerda, vamos dizer assim, uma parte foi para a clandestinidade. Estava difícil, né, trabalhar, então, alguns, né, inclusive o Zé Carlos e vários outros. E outra parte dessa grande, vasta militância que já acontecia, partiu para o que a gente chamava de luta institucional. O que era essa luta institucional? Meu marido foi uma grande liderança, sabe? Ele não aparecia muito, não. Uma grande liderança de AP e no processo de reorganização, né, das forças que existiam, que sobraram, né? Eu, inclusive, ele à frente, ele assumiu, e várias outras pessoas, a organização do MDB. Não confundamos com essa coisa que está aí MDB, hoje. Que não tem nada a ver com o MDB. Nada a ver. A nossa, no final das contas, caminhou para o Ulisses Guimarães. Então, você tem um trabalho de organização do MDB, e o MDB, progressivamente, foi realmente virando partido de oposição. Ele nasceu para não ser oposição. Foi virando partido de oposição. E uma oposição que conseguiu, inclusive, eleger deputados seríssimos, né? Não sei se você lembra do Amorim. Sim. Pois é, do Faria, né, vários outros que a gente conseguiu eleger. Gente séria, né? E então esse processo... O Franco Montoro, né? Hã? Franco Montoro, nessa época também. Franco Montoro, nossa, muita gente séria, né? Porque o pessoal, a política não presta, não, tem muita gente boa. Não, claro, a gente precisa da política. Nós estamos precisando a gente falar precisa isso. tirar os maus políticos. que não são. E aí é culpa de quem vota neles, né? Exatamente. Porque a política é fundamental. Sem política não tem vida em sociedade. Não tem. Então, você tem, o MDB passou a ser, então, um partido de oposição que atuou de uma forma muito efetiva na luta pela democratização, na luta para trazer o pessoal que estava exilado, né? Apoiou a luta pela anistia, né? Então, assim, o trabalho de construção do MDB, que no final das contas realmente virou um partido de oposição e de organização. Sim. Então, na época que eu fui do MDB, por exemplo, a gente organizou o MDB Mulher, que depois virou PMDB Mulher, né? Que teve uma importância muito grande no trabalho mesmo de luta feminista. Mas não era só uma luta feminista, era uma luta pela democracia. Pela democracia, pelos direitos. É importante lembrar aqui aos nossos telespectadores mais jovens, né, que no período da ditadura, toda a violência, tortura, um horror, né, um atraso, e partidos políticos foram jogados na ilegalidade. E teve um período onde só podiam 2 partidos políticos, né?
que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que se tornou oposição, e a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que de renovadora não tinha nada, que era da ditadura horrorosa, e só esses dois partidos eram permitidos. E mesmo assim, teve um período que não tinha eleição para governador, não tinha eleição para prefeito da capital, era tudo imposto pelos generais, né, e grandes empresários, não tinha eleição para presidente da República. Né? Então, esse período é importante lembrar, e aí é que entra o MDB histórico, né? Histórico. Que não tem nada a ver com o PMDB hoje, né? Mas o MDB que juntava todas as pessoas, né, de vários campos políticos, né, democráticos, né? Seja no centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, todo o campo democrático estava junto no MDB. Né? E foi muito importante, que, por exemplo, na época dessa repressão enorme, né, gente sendo morta, desaparecida, então, vários militantes do MDB e os parlamentares, né, tanto federais quanto estaduais, né, ajudaram a salvar muita gente. Então, relatos de torturas que estavam acontecendo no Brasil inteiro, de alguma maneira, né, eram repassados e encaminhados para eles, e eles mandavam para fora do Brasil, para a Europa. E lá tinha uma denúncia permanente, o pessoal se organizando, denunciando o que estava acontecendo. Então, foi um período interessante, assim, em termos de mobilização, sabe? E depois, Zélia, você participou também da luta pela Constituinte, aí já o período final da ditadura, né? Já a conquista da Constituinte, que resultou na nossa atual Constituição de 1988. Né? Isso é importantíssimo. Só assim, sobre a anistia, né, a Ângela Pezzutti, que foi vice, né, eu fui secretária do movimento de anistia, foi muito importante. Também foi um período muito difícil. Eu consegui um lugar para a gente reunir que era impossível, era polícia o tempo todo, nos freios franciscanos, lá do Carlos Prato, sabe? Ah, sim. Eles que abriram, quando teve o Congresso da UNE, que eu pedi também, em 66, falei que era um encontro nacional de estudantes, não falei que era da UNE, que não podia, né? Mas eles abriram também, quer dizer, os franciscanos lá tiveram um papel muito importante. Então, nós fazíamos reuniões da anistia lá, e bomba em cima, e, sabe, é uma coisa impressionante. Então, você já mencionou essas mulheres e várias outras que tiveram uma presença muito importante no movimento de anistia, que a gente conseguiu. Várias pessoas voltaram. Eu me lembro de Betinho voltando, sabe? Vários, sabe? Era uma alegria e tal. Agora, teve um entremeio aí que salvou os torturadores. Aí foi... Pois é, essa questão dessa... Você não se anistia torturadores, né? A anistia, ela é para acolher aquelas pessoas que lutaram contra a ditadura. Exatamente. Né? A tortura é algo que é inconcebível, inaceitável. Jesus Cristo foi torturado, né? Pelas tropas de ocupação romanas, né? Pelos militares romanos. Não pode ter um cristão, um católico que seja... que possa defender qualquer tipo de tortura. Isso é um escândalo. Isso é uma loucura. Zélia, nós já estamos caminhando assim para o final do nosso programa, mas eu queria conversar e ouvir um pouquinho também sobre o momento presente. Né? Você que participou de tantas lutas, né? Lembrar aí para o telespectador, né? Se hoje a gente vive numa democracia, se a gente vota, é por causa de pessoas que lutaram, como a Zélia, né? Que tem que agradecer. Né, muito, e aqui eu agradeço muito, Zélia, por toda a sua luta em todo esse período. E agora? Agora nós estamos vivendo um momento preocupante, porque é um momento de apatia. Né? A gente está vendo aqui, você falou assim, um monte de movimentos de jovens católicos, né, de operários católicos, de estudantes universitários, de estudantes secundários, etc. E hoje a gente está... O que está acontecendo? Né? Como é que a gente... Enfim, qual é a sua perspectiva? Nós estamos num ano eleitoral. Né? A gente não pode permitir, né, que os fascistas, né, que a extrema-direita, que não deveria nem participar do jogo democrático, né, porque ela é contra a democracia, então ela não pode participar do jogo democrático, né, ela venha vencer eleições. Eu queria te ouvir, então, nós temos 2 minutos, eu queria que então, você mandasse um recado aí para os nossos telespectadores, especialmente para os mais jovens, né? Como é que nós vamos fazer essa luta? Nós vamos ter que lutar muito esse ano, né, Zélia? Muito. Porque agora, sabe, a gente está vivendo um momento assim
muito complexo. Naquele tempo também era, né? Você tinha a direita, a extrema-direita, você tinha a imposição dos Estados Unidos, né? A invasão para tudo quanto é lado do imperialismo e tal. Nós estamos vendo a mesma coisa, mas hoje tem uma coisa que é muito grave, porque a desinformação é muito grande. Você tem uma coisa que chama fake news, Sim. que faz a cabeça das pessoas, sabe? Então, eu vejo, assim, muitas vezes jovens falando coisas que não leram, né? Sim. Há uma diminuição do trabalho de leitura. A leitura é importante, porque você lê, você pensa naquilo, você questiona, você fala, não é isso e tal. Agora, como uma coisa está desenhada hoje, você pega uma informação, um segundo depois tem outra, você não junta coisa com coisa, não sabe? Então, você não tem uma formação que te possibilite ser ter uma postura crítica, e realmente crítica com relação às coisas, né? E a extrema-direita está muito, muito forte no mundo todo. No mundo todo. A gente está vendo esse escândalo nos Estados Unidos, o que é que está por trás daquilo. Isso vai penalizar o mundo todo, e o Brasil no meio. Então, nós estamos diante de um momento gravíssimo que não nos permite voltar atrás, né, do que nós já vivemos, né, nesse período da ditadura militar. Não podemos permitir isso, né? Então, é necessário que nós todos assumamos o trabalho de base. Exato. De base. Não é só como é que chama? No computador, no celular. Não, é de base. É conversar, né? É, fazer roda de conversa. Olho no olho. Fazer roda de conversa e discutir, ouvir muito, muito. Né? Por que o povo não se envolve? Você não vai culpabilizar, você vai falar. Trabalhar 10 horas por dia, tem gente querendo trabalhar 12 igual o Milênio argentino, e tem gente querendo a mesma coisa. Trabalha sem parar, leva 2 horas para o transporte, come mal, né? Então, não tem a percepção do que está acontecendo, e está acontecendo muita coisa boa. Eu sou uma pessoa de esquerda, sempre fui, sabe? Não sou do PT, nunca fui. É um partido importante. E nós temos que articular essa coisa para fazer esse debate, mostrar o que está acontecendo. A pessoa detesta política, não gosta de política, política só tem safado. Não é assim. Isso nós temos que conversar, sabe? E, não, isso tudo bem, mas partido não, mas o partido faz parte do jogo democrático. Você tem que ver o que o partido está propondo. Ele propõe, não, educação, saúde, não sei o quê, mas o voto lá é que você tem que ver como é que está votando. Exatamente. Zélia. Acabou. Muito obrigado. Acabou. De nada. Mas acabou com essa mensagem linda, maravilhosa para os nossos telespectadores. E fica aí a convocação, né, para todos vocês que estão nos ouvindo, de participar dessa luta fundamental pela democracia nesse ano, né, especialmente os cristãos, né, os católicos, nós católicos, que temos um compromisso com a verdade, um compromisso com o amor, um compromisso com a democracia, contra a violência, contra a tortura, contra o autoritarismo. Gente, até o nosso próximo programa. Zélia, muito obrigado mais uma vez. De nada.